E aí, pessoal, hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos nomes mais polêmicos do mundo do fisiculturismo, o hemogenin. Com base na análise do Leandro Twin, a gente vai entender essa história. Por um lado, ganhos de força que são absurdos, sabe? E por outro, riscos bem sérios. Vamos tentar desvendar essa balança aí. Olha só, para começar, essa frase do Leandro Twin já diz tudo, né? O aumento de força que é muito grotesco. Grotesco. Pensa bem nessa palavra. Não é um aumentozinho, não. É uma coisa fora da curva. Uma transformação que, claro, chama muita atenção. É um poder que parece até inacreditável. Então, vamos começar pelo lado que dá toda a fama para o Hemogene, o seu poder, né? A gente vai ver agora os efeitos, os resultados que fazem ele ser tão procurado. O que ele faz no corpo e o mais impressionante, num tempo muito, muito curto. Bom, os efeitos são bem diretos. Olha só. Primeiro, a força, ela simplesmente explode. O peso na balança sobe, que é uma beleza. E muito disso, claro, é retenção de líquido, a gente sabe. Mas tem mais. Ele tem um efeito anticatabólico muito forte. O que é isso? Pensa que ele cria tipo um escudo para o músculo, sabe? Protege do desgaste. E para fechar o pacote, a recuperação fica super acelerada. O resultado? Dá para treinar muito mais pesado, com muito mais frequência. Ok, com um poder desses, a gente já imagina que a dosagem é um ponto super crítico, né? E aqui tem um detalhe. A diferença entre as doses para homens e para mulheres é gigantesca. É uma diferença que já mostra o tamanho do impacto que essa substância tem no corpo. E dá uma olhada nos números, que eles não mentem. Para homens, a gente está falando de 50 a 150 miligramas por dia. Agora, para mulheres, a dose cai para algo entre 2 e 10 miligramas. É uma fração. É uma diferença absurda. Para a gente entender o porquê disso, a gente precisa dar uma olhadinha na biologia. E esse gráfico aqui ajuda a gente a entender tudo. Pensa assim, uma mulher produz, naturalmente, mais ou menos 1 miligrama de testosterona por dia. Uma dose baixinha de hemogenin, tipo 5 miligramas, já é 5 vezes mais potente que a produção natural. É um impacto hormonal gigantesco. Agora dá para entender por que as doses têm que ser tão baixas, né? Claro que toda essa potência tem um preço, né? E tem prazo de validade. Uma substância tão forte assim não dá para usar por muito tempo. E aí vem a pergunta de segurança. Por quanto tempo dá para usar o Hemogene antes que o risco comece a ser maior que o benefício? A resposta é bem curta, por muito pouco tempo. Olha só como os ciclos são curtos. 3 semanas. É o que se vê por aí. É bem comum. Chegar em 6 semanas já é tipo o limite para a maioria das pessoas. E passar de 8 semanas. Nossa, aí já é algo que quase ninguém recomenda. Mas por que tão pouco tempo? Então a resposta está no jeito que o hemogenin basicamente ataca o corpo. Ele é muito, mas muito tóxico para o fígado. Ele castiga o órgão, força ele a trabalhar no limite. E não é só isso. O desconforto no estômago é super comum, tanto que pode até tirar o apetite. Imagina só, a pessoa quer ganhar peso e perde a fome. Que ironia, né? Por isso que usar por muito tempo fica insustentável. E é aqui que a nossa análise chega no ponto mais importante, talvez o mais sério de todos, os riscos reais. Porque não adianta nada a gente falar da força, do poder do hemogenin, sem olhar de frente para o lado sombrio dele, para os perigos que vêm junto. A gente pode resumir em 4 pontos de atenção principais. O primeiro, e talvez o mais grave de todos, é a saúde do coração. Depois, o dano no fígado, que a gente já falou. Em terceiro, o impacto bem ruim no colesterol. E por último, um negócio que muita gente nem sabe o que é, mas que é super perigoso, o aumento do hematócrito. A gente já vai explicar o que é isso. E aqui está o pulo do gato, o maior risco de todos. Sabe o nome? Hemogenin. Esse hemo não está aí à toa, vem de sangue. O que ele faz? Ele aumenta o tal do hematócrito. Traduzindo, ele deixa o sangue mais grosso. Pensa num xarope, sabe? Agora, imagina o coração tendo que fazer uma força absurda para bombear esse sangue mais grosso para o corpo inteiro. É uma sobrecarga constante e muito, muito perigosa. Na verdade, o perigo é tipo um ataque triplo direto no coração. Primeiro, ele bagunça totalmente o colesterol. Segundo, como a gente viu, ele engrossa o sangue, o que força a bomba. E terceiro, e essa parte é bem assustadora, ele pode causar fibrose cardíaca. O que é isso? O tecido do coração começa a endurecer, a perder elasticidade, sabe? Ele vai ficando rígido. E esse é um dano que pode não ter volta. Bom, mesmo com todos esses riscos, existe um jeito bem específico que alguns atletas usam. Vamos ver agora uma dica que vem da nossa fonte sobre como usar o hemogenin de forma estratégica, quase como uma ferramenta de força pontual só antes do treino. Essa frase aqui já diz tudo, né? O efeito não é uma coisinha que vai aumentando aos poucos. É uma porrada, é instantâneo.
Ou seja, se usar como pré-treino, a diferença na força aparece logo de cara, no primeiro dia. Só que essa força que vem do nada também tem os seus próprios perigos. O perigo que fica escondido aí é o seguinte: o músculo fica forte de uma hora para outra, mas os tendões, as articulações, eles não acompanham essa velocidade. O risco de lesão é altíssimo. Por isso, a recomendação é bem clara: tem que tomar cuidado com as articulações, fazer os movimentos mais devagar, mais controlados e talvez focar mais em aumentar as repetições em vez de só socar peso na barra. É usar a cabeça para não acabar com uma lesão séria. E tudo isso leva a gente para a pergunta final, a que resume todo esse dilema do Hemogenin. Essa força extrema, esses resultados super rápidos, será que valem a pena quando a gente coloca na balança riscos tão graves, principalmente para o nosso coração? A resposta para essa pergunta, bom, essa é a reflexão mais importante que fica dessa nossa análise de hoje.